Muito bem, amados irmãos, vamos para mais um desafio da Palavra de Deus para os nossos corações. Os dois livros de Samuel recebem o nome desse homem que foi tremendamente usado pelo Senhor nessa fase de transição do período tão sombrio dos juízes para o período dos reis. Nós não sabemos quem escreveu primeiro e segundo Samuel, possivelmente o período da escrita é no reino dividido, naquele processo de período. Hoje nós iremos tratar especificamente sobre 1 Samuel. Uma das mais notáveis técnicas literárias de 1 Samuel é o uso de contrastes, para tornar óbvia a sua mensagem. Eu quero trazer 3 breves contrastes. Ana e Penina. Penina despreza Ana devido à sua infertilidade, ao passo que Ana demonstra confiança em Javé. Ela dá luz ao filho que haveria de reverter o destino sombrio da nação, que é Samuel. O segundo contraste, Samuel e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que só servem a si mesmos, ao passo que Samuel serve ao Senhor de todo o seu coração. O último breve contraste, Saul e o seu filho Jonatas. Saul, ele reluta em confiar, ele espera as coisas acontecerem e, digamos assim, vai pegando um embalo. Ao passo que Jonatas, ele faz as coisas acontecerem, Saul não consegue reconhecer Davi como rei, ao passo que Jonatas reconhece Davi, mesmo sabendo que Davi haverá então de tomar o lugar que lhe é devido, porque Jonatas é o filho do rei. Nós vemos então Saul querendo reter o reino, ao passo que Jonatas abre mão do trono. Aprendemos então que apenas e tão somente a obediência é o caminho para desfrutarmos as bênçãos do Senhor. 1 Samuel trata os preparativos de Deus, estabelecendo a monarquia, mas ao mesmo tempo mostrando que a segurança da nação não depende de apenas ter um rei, mas um rei cujo coração seja humilde, confiante perante o Deus da aliança. 1 Samuel fala muito sobre liderança, sobre governo. Nós poderíamos fazer uso de um texto que está lá em 2 Samuel, as últimas palavras de Davi, mas o conteúdo sobre liderança, sobre ter o privilégio de ter um líder cujo coração teme ao Senhor, nós poderíamos usar esse texto e aplicarmos muito bem sobre a amplitude panorâmica do assunto abordado em 1 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, verso 3 e 4. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor do Senhor, é como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. O que é uma boa liderança para você? Com as suas palavras, anote aí. Liderança é um tópico extremamente importante a ser considerado no contexto de uma igreja local. 1 Samuel, poderíamos abordá-lo panoramicamente ao contemplarmos 3 retratos de um líder. Primeiro, Samuel. Segundo, Saul. E terceiro retrato, Davi. Primeiro retrato, Samuel, um homem da palavra, marcado pela obediência. O livro começa com o relato do seu nascimento, e como vimos, o livro também recebe o seu nome. O capítulo 1, Ana, a sua mãe, uma mulher estéril que clama ao Senhor, e quando tem o seu filho, entrega-o ao serviço do Senhor. Ele passa a ser criado por Eli, um sacerdote. O capítulo 2 nós poderemos dividir em 3 movimentos. A primeira metade mostra a oração de gratidão de Ana. A segunda metade, o relato dos perversos filhos de Eli. E por fim, um homem de Deus anônimo, a gente não tem o nome dele, aparece
e profetiza contra a casa de Eli, ele diz que seus filhos morrerão. O capítulo 3 traz para nós a famosa história da conversa do Senhor com o menino Samuel, onde Samuel responde: fala que teu servo ouve, Senhor. E daí a gente pode perceber características muito belas na vida de Samuel. Esse desejo em escutar a voz do Senhor caracteriza a vida de Samuel toda, até a sua velhice. Seu ministério acontece em um contexto extremamente difícil de declínio moral. Ele inicia mais ou menos no ponto que Juízes termina. Israel está prestes a encarar a sua maior desgraça, que é a destruição da adoração do Senhor. E aí vem o capítulo 4, que é justamente os filisteus pegando a Arca da Aliança, que não só simboliza a presença e o poder de Deus entre o povo, como também é o centro da adoração do povo de Israel. Nesse mesmo dia, Eli, seus filhos também morrem. É quase como se o Senhor saísse dessa nação corrupta. Capítulo 6, a arca retorna a Israel. O capítulo 7 apresenta Samuel levando Israel ao arrependimento, obtendo uma grande vitória contra os filisteus. Capítulo 8, talvez seja aqui, no capítulo 8, que Samuel receba aquela que seria a sua atribuição mais difícil, que é Israel pedindo um rei. E daí Deus olha para Samuel e fala: Samuel, preste atenção, Samuel. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Pode dar ouvidos para eles e responda positivamente. Dê a eles aquilo que eles querem. Dê-lhes um rei. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Você já parou para pensar que às vezes Deus atende a nosso pedido como parte da sua punição para nós? É aquilo que Romanos capítulo 1 vai trabalhar com muita profundidade, o apóstolo Paulo dizendo que mesmo eles tendo conhecido Deus, não o adoraram como Deus, antes se tornaram insensatos, com a mente cheia de especulações, se achando sábios, tornaram-se loucos, e Deus os entregou a fazerem o que eles bem desejavam. Capítulo 9, Samuel encontra Saul. Capítulo 10, Samuel unge Saul. E a vida de Samuel personifica as palavras que ele diria a Saul. Ele disse: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, no capítulo 15, verso 22. Samuel foi um líder marcado pela obediência, mesmo quando chamado para fazer coisas incomuns, como ungir um outro rei, só que dessa vez, um rei nada impressionante, que seria Davi. O segundo retrato é Saul. Mas antes, vamos tentar trazer algumas reflexões desse primeiro retrato de Samuel. O ministério dele tem como centro escutar, falar, obedecer à palavra do Senhor. Isso tem sido importante para você? Escutar, falar e obedecer à palavra do Senhor? Você que acredita que a Bíblia é a palavra do Senhor, você vive à luz dessa verdade? Quando nos deparamos com o Evangelho, nós nos surpreendemos muito, porque nós somos contrariados, feridos, por ir contra as nossas inclinações e a nossa lógica humana. A palavra de Deus, quando vem no Evangelho puro e verdadeiro, nos condena, mas ao mesmo tempo nos salva. Isso é importante para nós pensarmos. O segundo retrato é Saul, um homem impressionante, marcado pela autoconfiança. Eles queriam um rei, e Deus olha e diz: toma o que vocês querem. É isso que vocês querem? Aí. Saul fornece o retrato de um líder como um homem impressionante.
Ele impressiona os outros com muita naturalidade. O próprio narrador declara no capítulo 9, verso 2. Ele, jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Então, ele tinha um ombro mais alto que os outros e era um homem impressionante de se ver. Até o próprio Samuel relata isso, e talvez seja por isso que o próprio Deus vai ensinar Samuel de modo pedagógico e prático de que o olhar de Deus não é como o olhar do homem. Samuel fala: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, no capítulo 10, verso 24. Saul, de fato, era um homem impressionante. Saul aparece em boa forma, aparece como um pretendente promissor. No capítulo 10, ele é escolhido e ungido rei. No 11, ele consegue uma grande vitória contra os amonitas. E aí isso leva a uma confirmação nacional do seu reinado. O povo, então, exalta e fica extremamente entusiasmado. Agora, depois desse ponto alto, do capítulo 11, nos 20 capítulos seguintes, o que corresponde aos próximos 40 anos, a vida e a carreira de Saul caem ladeira abaixo. E aí, diante desses capítulos, fica muito claro que Saul, ele não parecia impressionante apenas aos outros, mas ele se achava impressionante. Isso é um perigo terrível. Ele se achava um homem extremamente impressionante e ele acreditava de fato que ele era o cara. E a palavra de Deus fala: aquele que pensa, não é aquele que está de pé, aquele que pensa, cuide para que não caia. Então, Saul, ele tinha a tendência de modelar as palavras de Deus para que dissessem o que ele queria ouvir. Em certo sentido, Saul entendia, ele ouvia, ele aprendia e reconhecia as palavras do Senhor. Contudo, a seguir, ele reformulava as ordens até que se tornassem mais ajustadas a ele. Capítulo 13, ele desobedece à ordem de Samuel para esperá-lo chegar antes de oferecer o sacrifício. Só que quando ele vai vendo todo mundo indo embora, ele, de uma forma extremamente precipitada, não consegue esperar. A espera mostraria confiança no Senhor para dar proteção, mas não, ele confia no seu próprio julgamento. Capítulo 15, Saul desobedece de novo. Samuel confronta, ele reconhece, mas a seguir, no capítulo 15, verso 30, ele diz: "E Samuel, me honra aqui, me honra agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel." Com isso fica muito claro para onde estão voltados os olhos de Saul, que é: o que é que o povo vai pensar de mim? Temor a homens, desejo de ser impressionante aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. Logo depois, no versículo 12, ele vai erigir um monumento em sua própria honra. Esse episódio aqui, ele vai formar o palco para todas as dificuldades que Saul vai enfrentar na segunda metade do livro. Um homem extremamente atormentado pelo ciúme. À medida que cresce a fama de Davi, cresce também o ressentimento de Saul. Tão obsessivo que ele manda um edomita matar 85 sacerdotes israelitas só pelo fato de um deles ter ajudado Davi, no capítulo 22. Depois disso, ele consulta um atalho, algo mais pirotécnico, terapêutico e imediatista, uma feiticeira, e não a Deus. A justificativa dele ter feito isso é porque ele não suportava depender de Deus. A afobação totalmente ansiosa e imediatista, querer resolver as coisas em seus próprios termos. Ele é um homem extremamente enfeitiçado
pelos encantos convincentes das lógicas humanas. E com isso a gente pode aprender que é possível sim um líder do povo de Deus ser um oponente da vontade de Deus. Saul então personifica os reis de Israel nos séculos seguintes. Eles levam a nação a uma maior desobediência a Deus, em vez de levar a nação a uma maior obediência. Irmãos, percebam que o povo que Josué levou a Canaã para ser um testemunho para as outras nações, infelizmente, transformaram-se em uma mera imitação delas. Vamos então a algumas reflexões desse segundo retrato que é Saul. Nós precisamos estar atentos, muito atentos às filosofias que anunciam a autoconfiança como se fosse uma virtude suprema. Viva para si mesmo. Seja autônomo. Escreva sua própria história, mas com a máscara do Deus ajuda a quem se ajuda. Você acredita nisso? Que Deus ajuda a quem se ajuda? Por trás, é como se a salvação dependesse totalmente de você, nas suas atitudes, nas suas práticas e no seu mérito. Ora, se você merece, não existe graça, nem misericórdia. Escreva a sua própria história. Aquela filosofia da autonomia individualista. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E é isso que tem levantado uma grande geração de líderes solitários. Querem fazer tudo nos seus próprios termos para manter o controle. Nossas virtudes, preste bastante atenção nisso, as nossas virtudes não anulam a nossa condição de inimizade com Deus. Você não se basta. Nossas boas obras, o fato de você ser um bom ser humano, não esconde os nossos pecados dos olhos justos do Deus que tudo vê. E nós precisamos estar atentos a isso. Ninguém é salvo por ser um bom ser humano. Nesse sentido, em uma passagem anterior do livro, o sacerdote Eli, depois que recebe aquela profecia terrível, ele faz uma boa pergunta no capítulo 6, versículo 20. Preste bastante atenção. Eli, ele diz o seguinte: pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Nós poderíamos trazer algumas aplicações a partir disso. Ore ao Senhor para que Ele o ajude a ver como você depende erroneamente de si mesmo. E também da percepção que os outros acabam tendo de você. Aí muitos tentam justificar falando o seguinte: não, mas Deus sabe do meu coração, como se isso fosse algo bom. Deus sabe tanto do seu coração que Ele já revelou nas Escrituras que o homem tem um coração desesperadamente enganoso e corrupto. Nós temos um coração enganoso. Então, se Deus conhece o seu coração, é justamente o fato dele saber que o seu coração precisa ser transformado em um novo coração. Um coração segundo o coração de Deus. Não seja como Saul, que rejeita um relacionamento com o Senhor, mas pede que Samuel haja de forma a dar a impressão, a maquiagem de que ele tinha esse relacionamento. Pare de acreditar que você tem um relacionamento com Deus apenas baseado nos seus próprios termos e não no discernimento bíblico, cuidadoso, permitindo que a palavra confronte, mostre os seus erros. Permita-se ser contrariado pela palavra e pelo Senhor. O terceiro e último retrato de um líder é Davi. Um homem impressionado, marcado pela fé. Davi, ele não foi um homem tomado por si mesmo, nem pelo que os outros pensavam dele.
Ele foi um homem marcado pelo respeito, pelo temor e pela estima que ele tinha para com o seu Senhor. Algumas pessoas querem sempre impressionar você. Falam delas o tempo todo, do que fizeram, do que pintaram e bordaram. Outras pessoas, elas são tão impressionadas com o Deus que elas servem, que elas o deixam impressionados com o Deus delas. Elas falam o tempo todo do Senhor. A boca fala do que está cheio o coração. Davi é marcado pela fé. Fé é a percepção de que a criação se refere única e exclusivamente a Deus e não a nós. Por exemplo, o bater de asas de uma borboleta muito bela, que nunca vai ser apreciada pelo homem, não é um desperdício. Tudo é para a glória de Deus. Existe para a glória de Deus. A fé de Davi fornece um retrato do que deveria caracterizar a nação de Israel. Davi é um homem sensível. E aqui, a percepção de sensível não é algo frágilzinho. É a sensibilidade de Davi que leva ele a batalhar contra Golias. E quando no campo de batalha, Golias provoca Davi, zombando de Davi. Vocês trazem isso para lutar contra mim? E Davi fica enfurecido, não porque estava desrespeitando e zombando ele, mas porque estava trazendo descrédito contra Deus. A confiança que Davi tinha de que mataria Golias não repousava em sua habilidade, mas no Senhor. Na preocupação que ele tinha pela reputação do Senhor, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. O ponto dessa história não é a coragem de Davi, não é a virtude de Davi, não é a força de Davi, mas é a fé e a confiança no Deus que ele serve. A força da fé não está na fé, mas naquilo que a fé se agarra. É no Deus forte e todo-poderoso a quem Davi serve. Capítulo 18 e 19. Saul fica com ciúmes do sucesso de Davi, tenta matar Davi. Capítulo 20. Davi, ele faz amizade com Jonatas, o filho de Saul. Capítulo 23 e 24. Continua essa perseguição frenética de Saul, querendo derrotar Davi, matar Davi a todo custo. E especificamente no capítulo 24, Davi tem uma oportunidade enorme de matar Saul, o homem que tentava matá-lo. E aqui Davi poderia muito bem se utilizar do argumento de legítima defesa. Mas Davi foi guiado por outra consideração, que foi o temor ao Senhor. Davi não é insensato ao ponto de pensar que Saul não estava fazendo nada de errado. Contudo, ele deixa que o julgamento permaneça nas mãos do Senhor. E aí Davi olha para Saul e diz: Saul, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. E aí no capítulo 26, Saul tenta matá-lo de novo. Davi repreende. Supostamente Saul se arrepende, mas não passa de mero remorso. E aí nos últimos 5 capítulos, Davi vive entre os filisteus, que ironicamente, o único lugar seguro para Davi é entre os inimigos de Israel. Quem foi então Davi? Davi, ele foi um homem extremamente forte no Senhor seu Deus. Davi foi o maior rei de Israel, um grande exemplo de líder que sabe que não deve liderar por causa de si mesmo. Diferente de Saul, Davi sabe que ele não é o ponto, ele não é o centro, não diz respeito a ele. Mas 1 Samuel é sobre Davi? É sobre Davi, 1 Samuel? 2 Samuel vai mostrar logo que o povo precisa de alguém melhor do que Davi. Porque 2 Samuel vem
para trazer o lado feio de Davi, imperfeito, revelando que o povo precisa do verdadeiro e melhor Davi. Quando os israelitas estão diante de Golias, o povo fica acuado, amedrontado diante do gigante imbatível chamado Golias. E diante daquele gigante, o povo precisava de um substituto. Esse substituto vem em fraqueza. Não havia nada nele que impressionasse ninguém. E ele vence o gigante. E o povo recebe a vitória sem ter levantado um dedinho para conquistar. O povo é salvo pela vitória de outro. Nós temos um verdadeiro e melhor Davi, que é Jesus Cristo. É aquele que derrota o único gigante que pode nos matar por toda a eternidade, que é o pecado e a morte. E por meio dele, nós temos a possibilidade de nos arrepender e sermos salvos pelo mérito de outro, Jesus Cristo. Nós temos então o Tim Keller, ele trabalha muito a perspectiva da pregação moralista em cima da história de Davi e Golias, que vai ler o texto, vai pegar o princípio moral do texto e agora vai dizer para o povo assim, faça. Ou seja, lê Davi e Golias e fala, Davi venceu o gigante. Pega o princípio e agora fala para a igreja, agora vença o seu gigante. Acredite em Deus e vença o seu gigante. O povo passa uma semana tentando vencer os gigantes e percebe que não consegue. A pregação do evangelho é diferente. Vai ser, em vez desses 3 pontos da pregação moralista, que é lê o texto, pega o princípio moral e chega para a igreja e fala, faça. A do evangelho vai falar, faça. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Seria uma espécie de 4º ponto. 5º, Cristo conseguiu. Ele é o centro. E aí então, por que os livros de Samuel e de Reis estão na Bíblia? É para ensinar que Deus é o rei de seu povo. E no fim, nenhum outro rei pode prometer a libertação que o povo de Deus precisa. O próprio Deus tornou-se homem, o descendente melhor e verdadeiro de Davi, Jesus Cristo. Ele teve uma vida perfeita, sem erros. Ele morreu na cruz para levar sobre si a punição que eu merecia, que você merece, pelos nossos pecados. Ele não fez isso apenas para mim, mas para todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Agora, diante da história de Davi e Golias, você e eu, nós não somos Davi, o bonitinho, o herói. Nós somos Golias, o gigante que precisa ser derrotado por Jesus, o verdadeiro e maior Davi. Nós somos o gigante, nós somos o inimigo de Deus, que precisa ser destronado, derrotado. É mais fácil uma teia de aranha segurar uma saca de cimento do que você e eu sermos salvos pelo fato de nós sermos um bom ser humano. Não existe essa possibilidade. Você já se arrependeu de seus pecados? Verdadeiramente? Você já aprendeu o que significa não confiar em si mesmo? A parar de viver tendo por lógica os seus próprios termos e opiniões, mas viver em Deus e no que Ele realizou por intermédio de Cristo Jesus? Concentre-se em Cristo. Ore para que Deus o impressione, a fim de que seus desejos se modelem por Ele e para a glória dEle. Essa é a mensagem de 1 Samuel. A mensagem é que nossa vida não pode ser marcada pela confiança em nós. É a gente jogar para fora essas filosofias. Acredite em si mesmo. Acredite no seu potencial. É por nós não acreditarmos nisso que nós não somos desesperados quando contrariados pelas circunstâncias duras. Porque nós cremos no domínio do Deus soberano. E a gente abre mão de válvulas de escape. Apenas o Evangelho pode colocar o nosso passado, presente e futuro no devido lugar. Por isso, nós não precisamos ser lançados
em anestésicos terapêuticos de fuga dos sofrimentos passados, presentes e posteriormente possíveis. Toda vez que nós contemplamos o sofrimento presente pela ótica da glória por vir, isso vai nos levando a nos desmamar dessa terra, desse deserto árido que a gente vive, porque nós estamos seguros rumo à terra prometida. Nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele vivo está. E nós temos promessas confiáveis, porque nós cremos em um Deus verdadeiro e confiável. Nós devemos ser marcados não por sermos impressionantes, porque a gente não é, mas por sermos homens e mulheres impressionados pelo Deus maravilhosamente impressionante a quem servimos. Nós queremos ser encontrados no último dia, totalmente capturados por Ele, totalmente confiados apenas nele. Ele não te salvou porque você é o cara. Ele nos salvou porque Ele é o cara. É por isso que a gente pode sim parar de ficar correndo atrás de autoestima e viver Cristo estima, pensando menos em nós e mais nele, na glória dele. Você não é o centro, eu não sou o centro. Jesus é o centro. O centro de 1 Samuel não é Davi, não é Samuel, é Cristo. Por isso nós podemos orar: Senhor, nos derrote, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos derrote de termos apenas um autocompromisso, de querer servir apenas a nós mesmos, Senhor. Senhor, me ajude a sentir o peso dos meus pecados, me ensine a desistir das coisas que eu tenho usado como substitutos do Senhor. Me ajude a confiar que a tua palavra é confiável, que ela é suficiente para todo problema não orgânico do homem. Senhor, me ajude a entender que a tua palavra basta. Me ajude a entender, Senhor, que o verdadeiro e melhor Davi é Jesus Cristo. E que esse livro maravilhosamente belo me apresenta a Ele. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.